Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo. E nesse vídeo eu trouxe uma dúvida que é muito frequente nas minhas redes sociais e também pelas famílias que eu atendo no consultório, que é a diferença entre intolerância e alergia. Normalmente a gente vê intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Vamos entender o que é cada uma dessas patologias e entender de uma vez por todas que são patologias diferentes? Então vamos lá. Vamos começar do mais leve até chegar no mais grave. Então, a intolerância é uma reação do meu corpo que muitas vezes acontece por uma aversão ou uma dificuldade do meu corpo digerir ou absorver um determinado nutriente da minha alimentação, um determinado componente do alimento. Muitas vezes isso se dá por uma deficiência enzimática. O que é as enzimas? Então, de uma maneira bem lúdica, né? São ferramentas do meu corpo, ferramentas que fazem a quebra ou a junção de um determinado nutriente para que ele seja absorvido, para que ele seja utilizado no meu corpo de uma maneira efetiva. Então, as enzimas são capazes de unir moléculas, de unir nutrientes, como também de separar nutrientes. Se a gente tem uma deficiência nessa ferramenta, então pensem aí que a enzima é uma ferramenta como um alicate, que tem o poder de quebrar ali um fio de energia. Então, se a gente não tem esse alicate certo para esse determinado fio, a gente vai ter, desse determinado cabo elétrico, a gente não vai ter essa quebra, né? Na absorção e digestão isso acontece, não dessa maneira lúdica, mas acontece dessa maneira metabólica. Se a gente tem um nutriente e não tem a enzima que o quebre, ou não tem a quantidade de enzima, se não tem a quantidade dessa ferramenta suficiente para quebrar todos esses nutrientes que vão chegar, vai haver uma reação de intolerância. Porque o meu corpo tá falando assim, ó, não tô aguentando, não estou conseguindo digerir ou absorver esse determinado alimento, porque não tem ninguém que prepare ele para ser absorvido. Não tem ninguém que venha quebrar, que venha unir, que venha fazer essa moldagem desse nutriente para que ele então seja absorvido. Então, as enzimas têm esse papel. E quando eu falo que é uma aversão do meu corpo, é porque o meu corpo não está conseguindo fazer o mecanismo de maneira efetiva. Ou seja, está faltando ferramenta, eu não consigo gerar aquele efeito. Ou seja, o meu corpo tenta repelir aquele determinado alimento ou nutriente e aí gerando várias reações corporais. Então, normalmente é uma ação local, então ali no intestino, e tem sintomas mais sutis, né? Fala isso para um intolerante à lactose, ele vai rir da minha cara, mas é mais leve, vamos dizer assim, por ser uma ação localizada àquele órgão, mas não deixa de ser algo ruim. Então, isso é intolerância, normalmente por deficiência enzimática, né? Uma deficiência de quebra de um determinado nutriente. A mais comum que a gente tem é a intolerância à lactose, que tem crescido demais, né? E hoje em dia, o leite, os laticínios de maneira geral, eles estão disseminados não só naqueles alimentos que eram caracterizados como de origem láctea, né? A gente tinha o leite na forma de pó, a gente tinha o queijo, a gente tinha iogurte, e é basicamente isso que a gente tinha de lactose dentro desses alimentos. Hoje a gente tem lactose em múltiplos alimentos, principalmente os alimentos industrializados, né? Então, por conta dessa disseminação da lactose em vários nutrientes que nem era para existir, a gente começou a dar sinais de que tá ficando difícil de absorver. E muito se tem hoje na vida adulta indivíduos com a intolerância à lactose. Por conta do excesso, Natália? Talvez. Por conta de uma sobrecarga, né, de lactose? Também pode ser. Mas ainda há uma dificuldade de se dar, né, um prognóstico efetivo com relação a isso, de por que se aumentou tanto. Mas na infância isso é muito, muito comum. Muitas vezes na primeira infância ainda, ali no primeiro contato com o leite, na forma integral, né, na forma mais
grosseira ali do leite, que não é no leite materno, mas sim do leite da vaca em si, a gente pode ter reações de intolerância por conta da imaturidade do intestino da criança. Por isso que se recomenda que o leite e os produtos lácteos só sejam introduzidos na alimentação da criança com um aninho. Porque durante esses primeiros 6 meses de introdução alimentar, começou dos 6 até 1 ano, a gente tem uma maturação intestinal e pode ser que esse leite tenha uma digestibilidade melhor. Tá, então isso é intolerância causada por uma deficiência enzimática que tem uma dificuldade de digestão, de quebra desse determinado nutriente. Só existe intolerância à lactose? Não, existe intolerância a outros alimentos. Sabe, muitas vezes a gente não diagnostica como uma intolerância, como se fala da intolerância à lactose. Mas tem alimentos que toda vez que a pessoa come, um exemplo, sempre que eu como melancia eu me sinto mal, me sinto empanzinada, me dá dor de cabeça, me dá isso, me dá aquilo. Isso é uma intolerância, porque toda vez que você entra em contato com aquele determinado alimento, você tem um desconforto. Ou seja, o seu corpo tá dando sinais de que não é legal absorver isso aqui, tá difícil, e provavelmente tem uma dificuldade de digestão, de quebra, e por isso que tem esses efeitos sistêmicos de dor de cabeça, náusea, mal-estar muitas vezes, ou às vezes só local, né? Indigestibilidade, refluxo por conta daquele determinado alimento. Então isso é caracterizado como uma intolerância também. Mas por que eu frisei a intolerância à lactose? Porque é o que mais se confunde, intolerância à lactose com alergia ao leite. Então por isso que eu destaquei. Mas existe vários tipos de intolerância a vários outros nutrientes que estão dentro dos alimentos. Bom, intolerância, ok. Principais sintomas da intolerância, como eu já adiantei, normalmente desconforto gástrico e intestinal, seja a constipação, que não se vê tanto, muitas vezes se espera a diarreia como sintoma clássico, e sim, ele é o mais frequente, então a diarreia, mas também tem a constipação, um efeito inverso, né, daquele mecanismo. Então, constipação intensa ou diarreia intensa e frequente, sempre com o consumo daquele determinado alimento. Distensão abdominal por muita fermentação, ou seja, começa a produzir muitos gases que começam a inchar a barriga da criança. Plenitude gástrica, aquela criança que só vive empachada, que só vive muito cheia. Essa produção de gases pode ser ainda no estômago, então é uma criança que vive arrotando, vive refluindo alimento. Principalmente quando em contato direto com esse determinado agente intolerante. Então, são esses principais sinais e sintomas. Mas também tem efeitos sistêmicos. Algumas pessoas sentem dor de cabeça, náusea, calafrio. Efeitos sistêmicos é muito individual, então cada um acaba manifestando de uma maneira. Então, os sinais de intolerância costumam ser mais brandos, né? Por mais que esse efeito gástrico, né, no trato gastrointestinal seja intenso e ruim, mas comparado à alergia, ele tem um efeito mais brando. Bom, como tratar a intolerância? A exclusão do agente que não está sendo tolerado. Dieta de exclusão, a gente retira mesmo da alimentação, principalmente porque a gente precisa lembrar que se algo está agredindo, por mais que eu remova por alguns dias aquele alimento e apresente ele de uma outra maneira, a gente ainda tem um processo inflamatório acontecendo. Então, é importante a exclusão a longo prazo desse determinado nutriente ou alimento. Dessa forma, a gente vai garantir que o órgão se organize, né, e volte a funcionar da maneira adequada. Então, a dieta de exclusão é o ideal. Existe alimentos, por exemplo, sem lactose. Mas por que eu não aconselho o consumo imediato, né? Porque eu acho que, vamos lembrar, os alimentos zero lactose, eles são acrescidos dessa enzima lactase, dessa que não tá funcionando bem no meu corpo. Então, eu acrescento ali naquele produto. De qualquer forma, a lactose vai continuar chegando no meu corpo. Eu não sei a que ponto eu ainda tenho de inflamação. Por mais que não tenha sinais aparentes, evidentes, mas pode ser que ainda tenha pontos de inflamação no meu corpo. Então, de início, o melhor é excluir esse agente agressor, né, que tá gerando essa intolerância.
e aí eventualmente consumir os alimentos zero lactose ou consumir a própria lactase, a enzima, em determinado momento que você deseja consumir um alimento que venha a ter a lactose, para que você não tenha os efeitos colaterais. E ainda existem pessoas que, mesmo tomando a enzima, mesmo consumindo os alimentos zero lactose, ainda assim tem os sintomas da intolerância. Então é importante sempre ver cada caso. Bom, então tratar aparentemente muito simples, né? Excluir. Mas a gente sabe que na prática é bem difícil porque são muitos os alimentos que contêm lactose. E os que não é a intolerância, não é a lactose, é excluir realmente o alimento que está gerando esse desconforto. Bom, e quanto à alergia à proteína do leite? O processo alérgico, de modo geral, se dá por uma reação imunológica. Então, a gente tem o sistema imunológico agindo nessa reação. Então, o nosso sistema imunológico, ele é o nosso sistema de defesa. Então, se entra no meu corpo um agente agressor, um micro-organismo, um vírus, ele vai lá e o detém. Nesse caso, o nosso sistema imunológico, o sistema imunológico de um indivíduo alérgico a um alimento, por exemplo, ele vê aquele alimento, ele vê a composição desse alimento e vê esse componente como um agressor. Ele combate como se fosse um agente, um vírus, uma bactéria. Então, é uma reação do meu próprio corpo lutando com algo que não é patológico, que não vai me fazer mal, que vai me nutrir, mas ele vê aquilo como um agressor. Então, é o meu sistema imune que age de maneira sistêmica e não só localizada, agredindo ali aquele determinado nutriente. O que a gente mais vê é a proteína do leite de vaca, principalmente na porção da caseína, que é uma proteína. Reações de alergia é sempre a uma proteína de um determinado alimento. Então, o sistema imune vê aquela proteína reconhece aquilo como um agente agressor e começa a combater. E aí, os sintomas são distintos, né? Então, não é uma deficiência enzimática, não é. É uma reação do meu sistema imune combatendo aquele nutriente. E aí, a gente tem reações sistêmicas, tanto em um determinado sistema único do meu corpo, então, reações gastrointestinais de diarreia, vômito, distensão abdominal, gases, parecido com a intolerância à lactose, mas reações sistêmicas, como dor de cabeça, como alergia tópica, né? Que a gente vê aqueles carocinhos na pele, coceira, urticária de modo geral na pele, manchinhas brancas na pele. A gente tem também no sistema respiratório, que é o mais alarmante, então fechamento da glote é uma reação alérgica, ou seja, o indivíduo, quando fecha a glote, é a portinha que fecha quando a gente vai engolir um determinado alimento, para esse alimento não ir para o meu pulmão, e sim ir para o meu estômago. E essa reação alérgica, quando fecha a glote, o indivíduo para de respirar. Então, a gente tem esse inchaço da língua, inchaço do rosto, dos olhos. Então, a gente tem várias reações alérgicas. E a reação alérgica ao alimento não é só a ingestão desse alimento, como no caso da intolerância à lactose, que é só quando eu consumo esse determinado alimento que eu tenho reação. Na reação alérgica, tem casos de indivíduos, de criança, que, por exemplo, a PLV, a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, se ela tocar, né, ou se algo derivado do leite tocar nela, ela vai ter reação alérgica. A PLV é uma das mais comuns e, de novo, tem tido um grande crescimento nas crianças, né? Então, desde o nascimento, não se sabe ao certo o que tem gerado esse aumento, mas muito provável que seja nessa mesma linha de raciocínio, né? A alta disseminação dessas proteínas em tantos alimentos que antes a gente não tinha, mas é só uma hipótese. Então, o alérgico, ele pode ser de ingestão, mas pode ser de contato físico com esse determinado agente agressor. Natália, tem alergia a outros alimentos? Sim, muitos. Então, as castanhas, né, de modo geral, também tem um potencial alérgico grande. Leguminosas tem um potencial alérgico grande. Que mais? Algumas frutas, como banana, abacaxi, também tem um potencial alérgico. A soja, o milho, alguns cereais como soja, milho.
A soja não é um cereal, é uma leguminosa, mas o milho, por exemplo, como cereal, a gente também tem um potencial alérgico. Então, é importante sempre na introdução alimentar da criança, por isso que a gente sempre pede para que seja gradativo, apresentar um alimento, um grupo alimentar de cada vez, para que a gente possa reconhecer um potencial alérgico ali. Então, a principal diferença da intolerância para a alergia é isso, que uma é uma deficiência enzimática e no outro a gente tem um combate, né? A gente tem ali um combate do sistema imune com aquele agente agressor. Com aquele agente que para ele é agressor, mas que na verdade não é. Então, os sintomas, como eu disse, é bem parecido, e os sistêmicos. Como tratar a exclusão total? Não tem um medicamento para reparar essa alergia, não tem como trocar o sistema imunológico, não tem como acrescentar uma enzima, porque não é uma deficiência enzimática. Então, é a exclusão total do alérgeno. Natália, se eu tenho um bebê que tem alergia à proteína do leite, eu como mãe faço o quê? Excluo da alimentação, porque essa proteína vai no leite materno, infelizmente. Então, a dieta de exclusão é para a mãe que está amamentando. E depois que é desmamar, então a gente não vai oferecer esse nutriente, esse alimento para esse bebê depois que ele comer outros alimentos, a não ser o leite materno. Então, basicamente é isso. A principal diferença, os principais sintomas, como tratar. Espero que tenha esclarecido essa grande dúvida que é a alergia e as intolerâncias. E importante sempre tratar de acordo com o nível, né, de alergia. A alergia reversível, a intolerância reversível pode ser, principalmente quando apresentada na infância. Tanto a alergia quanto a intolerância, ela pode vir a cessar ao longo do crescimento da criança. A alergia porque o sistema imunológico vai se amadurecendo ao longo da vida e aí ele pode passar a aceitar aquele determinado alimento e não mais reconhecer como um agente agressor. E a intolerância por conta de uma melhora ali na produção enzimática. Mas pode ter casos também de não reverter. Então, fica esse alerta, esse cuidado, o retorno do alimento, né? O teste da tolerância daquele alimento, tanto na alergia quanto na intolerância, ele tem que ser gradativo e sempre com acompanhamento de um profissional ali assistindo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido todas as dúvidas. Comenta aqui se você gostou, o que ficou de dúvida ainda, o que você gostaria de saber mais sobre esse determinado tema. E manda para alguém que tem essa dúvida, que tem um filho, que é uma mamãe de um bebê HPLV e que precisa entender um pouquinho mais sobre essas patologias de intolerância e de alergia alimentar. Foi um prazer falar com vocês em mais esse vídeo. Um abraço!